Pessoal, agora a gente vai cortar esse topo, a gente vai conectar a lateral. Então segue aqui, a gente vai passar aqui para vocês aqui como fazer todo esse processo, beleza? Ó, primeiramente a gente vai trabalhar no peito corrido, né? Tirar esse peso maior, preservando as arestas, a gente não quer entrar muito nas arestas. Ó. Eu vou trabalhar com cabelo seco, porque o cabelo seco eu consigo visualizar melhor e depois trabalhar com a tesourinha dentada também. Então, primeiro a gente trabalha com a tesoura de corte por toda a cabeça, ó, dessa forma. Ó, pente corrido, cola bem o pente, certo? E depois levanta. Ele inclina em 45 que você consegue ter um resultado legal. O objetivo é só quebrar esse peso maior, depois a gente trabalha com a tesourinha dentada e finaliza a parte da conexão. Se você já vir direto com a tesoura dentada, você vai ter mais dificuldade e não vai ficar tão bom, beleza? Técnica que funciona realmente no dia a dia é isso, é você otimizar o máximo no tempo possível, para você ter um resultado legal e um tempo legal. Ó, trabalhei essa conexão, quebrei o máximo que eu consegui. Agora eu venho com tesoura dentada. Tesoura dentada primeiro. Eu trabalho essa tesoura aqui, ó, na parte mais grossa, ó. Dessa forma aqui, ó. Depois eu vou trabalhar com a tesourinha dentada com o dente mais fino. Que é a tesoura dentada com o dente mais fino, ela vai permitir que eu consiga polir melhor a conexão do degradê aqui, ó. Ó, primeiro dente mais grosso, que eu trabalho a parte mais grossa, e depois eu venho com a tesourinha dentada, com o pente mais fino, e vou trabalhando mais a conexão aqui, ó, desse jeito aqui. Essa tesourinha dentada, ela é mais, o dentezinho dela é mais fino, e eu consigo aqui, ó, na região mais baixinha, ter um polimento melhor, e um encaixe melhor do degradê, ó. Ó, como é que a gente consegue já melhorar bastante o degradê. Olha só, olha o resultado que a gente consegue ter nesse encaixe, nessa conexão. Então a gente basicamente é isso, buscar uma melhor conexão. Ó. Show. Olha só que conexão bem encaixadinha, bem espalhadinha. Vamos lá, acelerando agora o outro lado. Essa mesma tesoura você consegue também cortar a parte do topo também, a parte mais pesada. Eu gosto de usar outra, mas para acelerar aqui, ó, já vem com ela mesmo e já vou trabalhando. Ela só corta quando na região mais volumosa, ela corta menos volume, porque os dentezinhos delas aqui, ó, é bem fininho. Então, por isso eu uso ela. Mas dá para fazer dos dois. Show? Ó, trabalhando bem essa conexão. Na região mais pesada é melhor trabalhar com a outra mesmo, ó. Quando eu falo região mais pesada é onde tem mais volume, ó. A gente quer quebrar bastante volume aqui, ó. Quando você está fazendo um corte para expor no Instagram, na internet, requer aqueles mais detalhes. No dia a dia, o cliente ele quer o quê? Um dinamismo. Então ele quer o quê? Cabelo com 30 minutos, gente. Você não pode ficar ali agarrado a vida toda nos detalhezinhos, não.
Também porque ele nem vai dar esse valor todo para esses detalhes, ele nem vai conseguir ver esses detalhes todos. Então é melhor você já acelerar o processo. Show? Bom, trabalhei a conexão, agora é cortar o topo e finalizar. Ó, limpar o cliente, sempre bom ter ali uma experiência legal. A gente vai molhar esse cabelo. Ó, é um cabelo bem crespo na frente aqui. Quanto mais molhar ele, deixar ele bem úmido, melhor para você ter ali um resultado legal. Usa um cremezinho de pentear mesmo, normal. Maciando bem esse cabelo. Assina aí. Aí você vem, busca. Ó, essa massagem vai, ó, facilitar esses enrolados dele, que vai alisar bastante. Essas ondulações dele vai enrolar bastante, beleza? Ó, eu enxugo. Eu gosto de enxugar para quê? Não gosto de ver o cabelo ficar escorregando. A água escorregando ali no rosto do cliente não fica legal, beleza? Ó, molhei, penteei o cabelo. Agora a gente vai estabelecer uma mecha guia no centro e a gente vai cortar esse cabelo. Filma dali. Ó, de forma bem dinâmica, eu já deixo a parte do topete que a gente quer maior. E como vocês podem ver, esse cabelo é um cabelo que tem 2 rodomoinhos. Cabelo bem difícil de cortar. Então a gente não pode abaixar demais aqui, senão a gente não consegue encaixar esse cabelo. Beleza? Parte da coroa a gente vem trabalhando dessa forma aqui, ó. Tudo de forma bem dinâmica. Tudo de forma bem dinâmica mesmo. No dia a dia, no batidão da barbearia. Ó. Fiz questão de trazer esse vídeo dessa forma, que é o que eu quero trazer da agora em diante no canal. A realidade da barbearia, o que funciona, qual técnica que funciona, sem muito corte, sem muito detalhe, mostrando realmente tudo que se aplica e que funciona no dia a dia da barbearia. Ó, cortei, estabeleci, venho trabalhando, ó, as pontinhas, desse jeito. Ó, conexão já estava feita na lateral. Eu venho cortando no topo e também venho aqui trabalhando aqui, ó, o detalhezinho da conexão que ficou. Ó, como a gente já trabalhou com pente corrida, com a tesoura dentada, praticamente não tem nada na lateral. Pronto, você já tem ali o corte feito. Do lado de cá, mesma forma, eu vou trabalhando desse jeito. Ó, de uma forma bem dinâmica, bem rápida, cortando o topo quadrado, seguindo a minha mecha guia. Ó, da parte de cá eu venho de frente pro cliente, puxo o cliente pro lado e venho puxando aqui, ó, e faço essa conexão dessa forma. Eu mantenho ainda uma postura ainda razoável diante do cliente. São movimentos pequenos, gente, então buscar muita ergonomia no dia a dia vai te dar bastante embaraço ali no dia a dia, então nem sempre é necessário. Às vezes você vai fazer um movimento por 30 segundos, então é até bom para alongar um pouco o seu ombro aí e tocar o barco, beleza? Ó, pronto, cortei, agora eu venho aqui, ó, conferência. Olha como é que eu cortei o topo de forma muito rápida.
Se eu for sancionar mecha a mecha, de trás para frente, eu vou levar um tempo muito grande e aí vai te atrasar demais no seu corte. Então você gasta menos tempo cortando e sobra mais tempo para você finalizar esse cabelo. Ó, vem a conferência, eu sempre faço a conferência. Ó. Show. Parte da franja eu venho e aparo ela. Você pode aparar ela também assim. Eu aparo na mão, né, com o dedo. E dá também para parar desse jeito aqui, ó, com o pentezinho aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Ó, também funciona, porque o cabelo fica enrolado para cima, então você consegue parar desse jeito aqui. Show! Agora eu vou utilizar a tesourinha dentada para acabar de conectar. Deixa eu ver aonde estão os pesos maiores para a gente secar esse cabelo. Ó. Ainda tem um peso aqui, o cabelo está molhado aqui, a gente vê o peso. E vou trabalhando essa conexão dessa forma aqui, ó. Ó, olha como é que o rodemoinho dele arrepia bem aqui, ó. É isso que você tem que se preocupar. Para que vocês vão fazer um corte, tem que saber. São dois redemoinhos, ó, um aqui e outro aqui. Então, dependendo, se tiver as manhas, não entra não. É isso aí. Ó, ele enroladinho na frente. Conectou. Agora é hora de secar esse cabelo. Eu já começo secando esse cabelo, boto um pouco de pomada, principalmente nas pontinhas do cabelo, tá? Ó, joga nas pontinhas, aqui na região do tupete. Você pode deixar também para colocar no final, mas como eu cortei o meu cabelo bem cortadinho, tem pouco ajuste, eu sei que tem pouco ajuste, eu já posso trabalhar essa pomada desde já. E agora, vai secar esse cabelo. Ó, no sentido, eu pego um rodemoinho, como esse cabelo vai puxar para lá, o rodemoinho, ó, eu trabalho o secador em cima desse rodemoinho aqui, ó. Eu começo por ele o rodemoinho, eu já tenho certeza daquilo que eu vou fazer o restante do cabelo todinho. Ó. O secador está com fio curto ainda, mas é mais chatinho de fazer, mas dá para fazer, ó. Olha só, eu já consigo, já trabalho o secador para me abaixar o rodemoinho que está me incomodando aqui, ó. Ó, já encaixei o rodemoinho, ó, vem trabalhando para baixo aqui, e aqui a gente vai jogar todo ele para lá. Ó, depois a gente vai separar a lateral, bem tradicionalzinho mesmo, tranquilinha para cá. Show. Visãozinha padrão. Primeiro eu estou trabalhando o quê? Secando esse cabelo. A gente ter um resultado de encaixe dele. Trabalhei o encaixe dele do rodemoinho e tal. Agora é hora de eu começar a montar, digamos assim, um penteado, né? A gente quer ter um penteado nele, ó, e melhorar essa frente. Então, primeira coisa, ó, vou jogar esse cabelo para trás aqui. Já tirei a umidade, então agora é a hora de eu escovar ele dessa forma aqui, ó. Olha que legal.
cabelo desse cliente é bem complicado. 2 rodemoinhos. Muito complicado mesmo para você encaixar. Mas é possível. E eu estou jogando todo para trás aqui, ó. Depois a gente vai trabalhar mais a região do tupete. Mas por enquanto, a gente está jogando ele todo para trás. Eu quero encaixar esse cabelo para trás. De lado, mas para trás, ó. Beleza. Ó. Isso que eu encaixo aqui. Aqui é o rodemoinho onde fica mais cheio. Ó. E agora a gente vai trabalhar em cima dali a região do tupete. Ó. Olha só aqui, a região que eu sequei, a região natural dele, olha como é que tá bem crespo e bem mais liso. Então dá para você melhorar bastante fazendo a escova, ó, posicionando na raiz. Você não pode puxar até em cima. Quando chegar num determinado momento, você vai ter que dobrar a escova para ele criar essa voltinha aqui. Do lado de cá, a mesma forma. Olha só o tupete como vai ficar legal. Beleza. E vamos finalizar agora desse lado, ó, abaixando bem a região do rodemoinho com o secador, olha só. Ó, bem passo a passo. Gente, esse aqui é um cabelo hiper difícil de ajeitar ele, por causa de 2 rodemoinhos que a gente tem na cabeça. Mas a gente consegue, usando a ferramenta certa, consegue ter um resultado legal. Ó. Olha só, legal. Olha o resultado que deu. Esse encaixe aí. Agora é só dar aqueles últimos ajustes e finalizar. Tesourinha dentada, na região da conexão. Os ajustes no encaixe.
Sempre buscando encaixe melhor nessa região. E do lado de cá a mesma coisa. A gente não vai fazer ali uma divisão com risco, nada disso. Só dividir mesmo naturalmente aqui. Divisãozinha para dia a dia mesmo. Ó. Com esse peso a gente tira, trabalha esse peso aqui. Ó. Se a conexão ficar ruim, gente, o degradê ele fica comprometido. Então, tudo que você fez no degradê, você joga fora se a conexão não ficar legal. Ó. Trabalhei com a tesoura mais pá, agora com a tesoura mais fininha. Dentezinho mais fininho. Ó. E agora é hora de você trabalhar os detalhezinhos para finalizar o seu fade. Ó. Dessa forma aqui. E assim você conferir tudo que foi feito aí por todo o cabelo. O último retoque no fade aqui pra gente finalizar esse corte. Que dá assim para entregar com 40 minutos, 45 minutos. Dependendo da situação, até com 30 minutos. Beleza pura? Agora, a gente vai jogar aqui um spray. Só para fixar melhor esse penteado. E se você quiser uma textura melhor, pode vir com um pentezinho mais largo, ó, e trabalhando, ó, essa textura um pouquinho melhor, ó. Aí é a hora de trabalhar a finalização, você trabalha de acordo com o seu gosto. E topete, mesma forma, ó. A gente mais larga um pouquinho para finalizar. Pessoal, é isso aí, pessoal. Então, finalizando aqui mais um corte para vocês aí, passo a passo, né? Quem viu o primeiro vídeo, né, viu o degradê, esse segundo agora, o nosso acabamento. Olha só que legal como ficou, ó. O degradê é bem legal, bem limpo, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse resultado. Show? Corte bem complicado, bem difícil, 2 rodemoinhos, mas com resultado bem bacana para vocês aí, beleza? Forte abraço, ó. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, faz sua dúvida, que a gente responde lá. Valeu?